Bom, e a Polícia Federal intimou hoje o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, para depor sobre os vazamentos de mensagens publicadas pela Folha que mostram ações extraoficiais do ministro Alexandre de Moraes. Talhaferro será ouvido nesta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O inquérito foi aberto no STF a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. A gente exibe aqui na tela, enquanto eu trazia essa informação, uma foto aí do ministro Alexandre de Moraes com o perito criminal, o Eduardo Talhaferro, ele que chefiou esse braço aí do TSE, a Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação. E a gente traz essa informação, então, agora que o ministro Alexandre de Moraes abre mais um inquérito, mais um da série em que é a vítima, o investigador, o juiz, ele que vai decidir, ele que está envolvido aí nesse caso. E agora o Talhaferro deve prestar depoimento à Polícia Federal na tarde de amanhã. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Piotr, mestre Augusto. Boa noite à nossa maravilhosa audiência. E, Paula, olha, o problema que nós temos no Brasil hoje, aliás, são vários problemas. Essa inconsistência jurídica, onde o juiz é a vítima, é o investigador, é a polícia, é o juiz, é a própria Constituição, ele distorce as leis, e se não existem leis para certas ocasiões, ele cria leis, ele é legislador também. Isso já foi além de uma insanidade jurídica, isso é fato. E tudo isso com a anuência do Senado Federal, nossa Casa Revisora. A Casa Revisora da República, que deveria colocar em funcionamento as ferramentas de freios e contrapesos para esse tipo de abuso de autoridade, mas não acontece. A segunda coisa, Paula, é que fatos incomodam, né? A gente sempre fala aqui, fatos são teimosos, a verdade incomoda. É por isso que há no Brasil e no mundo também esse complexo industrial da censura. Porque essa coisa de mostrar fatos, de fazer jornalismo como nós fazemos aqui na Revista Oeste, tanto que um deles, né, o Talhaferro e o Vieira, reclamando ali, a gente fuçou na Revista Oeste, mas só há matérias jornalísticas. E aí o outro responde, use a criatividade. Então, a verdade incomoda, o jornalismo independente que mostra fatos, esse incomoda, a nação, né, o público, os cidadãos fazendo pressão, justa pressão nos seus eleitos e pressão para que a Constituição seja respeitada, isso tudo nas redes sociais, as redes sociais incomodam. Agora, Paula, isso tudo aí que nós estamos vendo é a história se repetindo. A gente sempre fala aqui da história, traz páginas da história. Eu confesso que eu sou uma amante da história e sempre tento colocar alguma composição histórica nos meus artigos. Não tem como ver uma notícia dessa. Agora o Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor de Moraes, sendo intimado a depor sobre essas mensagens. A Folha disse que não houve hackeamento, ou seja, agora alguém vai ter que colocar, dedurar o outro ali, ou a polícia secreta do nosso querido Béria, né? Aquele mostre-me o homem que eu encontro o crime, o Alexandre de Moraes, ele vai querer descobrir quem vazou isso. Mas um outro fato que a gente pode colocar nessa situação é a própria Revolução Francesa. Os jacobinos saíram cortando a cabeça de todo mundo, não fazia parte do sistema, não se ajoelhou para beijar os anéis dos novos reis, né? Para apoiar aquele complô contra tudo e contra todos. Como os jacobinos morreram? Exatamente guilhotinados. Então, não tem como. Para quem acha que participando desse sistema corrupto, e digo corrupto porque ele corrompe e corrói a nossa Constituição, achando que assim vai manter o pescoço fora da guilhotina, não vai. A injustiça vai chegar para todo mundo, a censura vai chegar para todo mundo, as prisões ilegais vão chegar para todo mundo, enquanto todos estavam quietos, porque era só
o desmando geral era só perpetrado no âmbito do cenário ali do campo político-ideológico da direita, os sistemas totalitários sempre mostraram, eles chegam para todos. E agora a gente vai ver isso também. O Silvio, a respeito da abertura desse inquérito por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o advogado André Marcília, que já participou várias vezes conosco aqui do Sem Filtro, ele publicou na sua rede social um ponto bastante interessante que a gente compartilha aqui com a nossa audiência. Está aí na tela para quem nos acompanha. Grave abrir inquérito para apurar vazamento. Se não houve hackeamento, como informado pela Folha, o inquérito se dedica a descobrir quem informou o jornal, violando-se sigilo de fonte, princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14, um atentado à liberdade de imprensa. E aqui trago na íntegra o inciso 14 do artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Silvio. Paula, faço minhas essas palavras do Dr. André Marcília, um defensor da liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 14. É um atentado à liberdade de expressão, porque o sigilo da fonte é resguardado. E a Folha, desde a primeira reportagem, deixa claro que não se trata de material fruto de crime, como aconteceu com a Vaza Jato. A Vaza Jato só existe, ou existiu, porque, afinal de contas, ela já dilapidou tudo que podia da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A Vaza Jato é fruto de um ataque cibernético, de um pirata da internet, um hacker. Pois bem, agora não. O que a Folha está dizendo é: nós tivemos acesso a essas conversas, temos segurança para publicá-las, porque entendemos que se trata de material verídico. Imagino que, principalmente partindo de um jornal como a Folha de São Paulo, eu entendo que há pressão interna para não publicar esse tipo de material, por conta dos articulistas, por conta de determinadas posições, mas o jornal decidiu, porque deve ter passado por várias camadas de testagem. E aí o jornal publica e o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito, a polícia abre um inquérito, a mando de Moraes, tanto faz, tudo que essas conversas mostraram é que há uma confusão, uma mistura absolutamente ilegal no funcionamento desse combate à desinformação. Isso já é um fato, isso já está documentado. Então, um jornal hoje, se eu estivesse numa redação como fazia Manchetes há 15 anos, por exemplo, não teria dúvidas em dizer: Moraes manda investigar gabinete de Moraes. Não há uma manchete melhor e mais segura do que essa. Moraes manda investigar o gabinete de Moraes. Ele já era a vítima, ele já era o investigador, ele é o julgador, ele manda prender e agora ele quer descobrir quem falou alguma coisa que acontecia ali dentro. Isso se chama Estado de jagunço de direito ou Estado totalitário, não há outro nome. Porque se não há hackeamento, ele quer saber quem é a fonte. Tanto que, além do Eduardo Tagliaferro, que trabalhava para ele, um perito forense, ele mandou a mulher, a esposa do Tagliaferro, também foi intimada. Ele acha, o Tagliaferro é o suspeito número 1 de ter vazado essas informações, ou em algum momento ele deixou o celular e alguém foi lá e procurou as informações do celular dele. Ele está caçando um culpado. Ele não está negando que essas conversas aconteceram. Ou seja, vamos resumir aqui, Paula, qual é a preocupação do ministro Alexandre de Moraes neste momento? Descobrir como ele foi exposto. De que forma ele foi exposto. E não sobre a ilegalidade que acontecia debaixo dos olhos dele, aliás, a mando dele. Augusto, deixa eu trazer aqui mais uma informação para acrescentar aí ao caso. Aqui saiu no Poder 360, porque os advogados, pelo menos até o momento aqui dessa reportagem, não tiveram acesso aos autos do inquérito.
E aí os advogados do Talhaferro alegam, claro, que esse depoimento vai ser prejudicado se os autos não forem disponibilizados. Lembrando que esse depoimento está marcado para amanhã, às 14 horas. Como bem lembrou, a mulher do Talhaferro também foi intimada a depor, assim como o cunhado, o Celso Luiz de Oliveira, o responsável por entregar o celular do ex-auxiliar à Polícia Civil de São Paulo. Bom, o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer é mostrar que quem vazou esse material é o Talhaferro. Tomara que o Talhaferro conte tudo. Tudo o que passou por ele. Ele participou do esquema. O que o Moraes conseguiu inventar um inquérito perfeito, completo, porque ele que já vinha desempenhando papel de juiz, delegado, promotor, vítima, agora é o seguinte, ele também é, nesse caso aí, vítima, detetive, promotor, juiz, mas também testemunha. Ele tem que se convocar, ele tem que intimar o Moraes tem que intimar o Moraes. E possível indiciado, porque ele participou, né? Ele é um praticante de crimes, como é que vai fazer? Agora, o Moraes vai interrogar o Moraes, ele vai ouvir ou vai pedir para a Polícia Federal, vai oficiar a Polícia Federal, olha, tem que ouvir a mim, porque eu estou no meio desse negócio. Ele tem que ser ouvido, porque ele precisa dizer se é verdade que quando ele fica cismado é uma tragédia. Ele tem que explicar, que aparece isso aí. Eu quero saber se esse inquérito vai se limitar a investigar quem é responsável pelo vazamento ou o conteúdo, né, do que se sabe agora, do que foi divulgado. Porque tem muita coisa a esclarecer. Nós, por exemplo, estamos diretamente interessados. Que jeito deu o Talhaferro para conseguir, para que o Gilmar, o ministro Alexandre de Moraes, conseguisse a desmonetização da Revista Oeste? Não vai investigar isso aí? Eu quero saber o objeto da investigação. Tem que investigar. Nós estamos colaborando com a justiça. Eu quero que seja investigado isso também. Né? O Moraes, ele é, vítima, mas também indiciado. Ele tem culpa no cartório. É uma boa oportunidade para ele se investigar. Agora, meu Deus do céu, nós estamos ainda no meio da divulgação de crimes gravíssimos. E eles estão discutindo agora quem vazou. Quem vazou? Não se preocuparam com isso, não, quando houve aquela história da Vaza Jato. Então não se preocuparam. E nenhum juiz ordenou aos representantes do Ministério Público, aos procuradores, que encontrasse alguma prova que usasse a criatividade para conseguir punir alguém. É muitíssimo. Aliás, eu não vi nada de grave na tal Vaza Jato. Eu vi um grupo de homens da justiça, de operadores do direito, interessados, ansiosos até por desbaratar uma quadrilha. Um tremendo esquema corrupto. Aí, o que eu estou vendo é um juiz de novo, a imagem é perfeita para isso. Você solta a flechada e aí você pinta o alvo para que ela acerte na mosca. É isso aí. Então eu quero saber se o Gilmar vai intimar, ou se o Alexandre vai intimar o Moraes. Vamos aguardar, né, Augusto? Piotto, mais uma informação aqui. Esse processo segue em sigilo no Supremo Tribunal, esse inquérito, perdão, segue em sigilo no Supremo Tribunal Federal e foi distribuído ao ministro Alexandre de Moraes por prevenção, que é quando o processo é enviado para um ministro que já julgou um outro processo ou recurso relacionado ao caso, por isso que teria caído nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Moraes não se sabe. Segundo aqui, a informação foi pelo princípio da prevenção. Agora, deixa eu só trazer aqui, o Conselho Nacional de Justiça, lá em 2008, aprovou o Código de Ética da Magistratura. Sim.
E aí tem vários artigos desse Código de Ética que são violados, pelo menos aqui só no Código de Ética, vários artigos violados. Eu vou trazer alguns aqui e também não vou ler todos para não cansá-los, mas vamos lá. Artigo 1º. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento, da capacitação, entre outros. Artigo 4º. Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais. Artigo 6º. É dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise a limitar a sua independência. Artigo 7º. A independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. Artigo 10º. A atuação do magistrado deve ser transparente, documentando-se seus atos sempre que possível, mesmo quando não legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos casos de sigilo contemplado em lei. Bom, acho que não resta dúvida aí. Diga. Outra pergunta. O CNJ já não decidiu que o juiz auxiliar agiu corretamente, já não arquivou foi uma representação apresentada pelo Partido Novo. Pois bem, então ele não vai ser convocado, intimado para depor nesse inquérito ou vai? Interessante porque o juiz se manifestou, o Salomão, né? Foi o Salomão, que preside, que é o corregedor do CNJ, né? Deixa eu só voltar à questão primeiro que você fez menção sobre o Supremo. O Supremo não está debaixo do CNJ, mas deveria estar debaixo da ética. Porque o que o CNJ prevê aí, em todo esse regramento, é mínima ética necessária. Qual é a novidade nisso? Mas eu não estou sob a decisão do CNJ por um afastamento, mas deveria estar sob a ética que, obviamente, o cargo requer. Se a gente aplicar minimamente a ética que está prevista no CNJ, tem que afastar o Barroso, que participou do, derrotamos o bolsonarismo. Aquilo foi ato político, não é um ato da UNE. Um evento da UNE, né? Eu tenho que afastar todos esses ministros que participam dos eventos aí, desses lobbies todos que fazem aí. E vão lá e fazem discurso político e tudo mais. Então, esse é o ponto. Não estão sob a jurisdição do CNJ? Não estão. Eles mesmos decidiram que não queriam estar. Tá? Isso foi uma decisão do Supremo. Sobre ele. Incrível, né? O Supremo pode se dar privilégios. Mas deveriam estar sob a ética. Agora, sobre a questão do que o ministro Salomão disse, Augusto, foi só na primeira reportagem que continha a denúncia do Novo. Nós tivemos uma sequência de outras. As decisões, por exemplo, em relação ao que se tem hoje, por exemplo, o próprio Gonê vai ter que se explicar, o Procurador-Geral da República, ele disse que não, todos os que estavam ali já eram investigados. Esse deputado estadual que apareceu hoje na matéria do Glenn, da matéria da Folha, ele não estava sendo investigado, ele não fazia parte de inquérito nenhum. E mais, foi depois da eleição. Exatamente. Ou seja, como é que isso está desse jeito? Como é que isso permanece assim? Este é o ponto. Daí, o Novo, eu sugeriria que entrasse novamente, porque temos fatos novos. E fatos novos requerem novo julgamento. Isso é básico em processo. Qualquer coisa que entra num processo, todas as partes precisam ser informadas e depois julgado. Não se pode colocar aquilo sem que uma parte saiba. Então, atendendo aí ao que prevê a lógica processual, primeiro que se anteciparam muito em dizer, né? Como é que você disse outro dia, Augusto? Foi a precipitação, você usou uma expressão? Assodamento. Um assodamento. E agora vão ter que responder, porque está caindo, o castelo de cartas cai com uma velocidade impressionante. É um castelo de areia, né? E a série de reportagens não para, né, não, Piotr? Desde a última terça-feira, todos os dias tem novidades. São 6 gigabytes aí de mensagens, muita coisa ainda por vir. Nós temos a justificativa, o Moraes especifica o objeto do inquérito, ele diz o quê, afinal? Esse sigiloso. Só pedir para a nossa produção providenciar. Esse que ele está... Esse agora, né? Sobre esse... Mas para variar, os advogados do Talhaferro já disseram que não tiveram acesso aos autos. E como é que ele pode levar o cliente dele lá?
Silvio? Não, apurar o vazamento. É apurar o objeto é esse. vazamento. Sim, ele determinou a Polícia Federal que apure o vazamento. Quer dizer, o vazamento é o crime. O que ele revela exatamente. não interessa aos investigadores. É isso que eu quero ver investigado. Sim. O crime está lá. O crime cometido pelo ministro do Supremo com a participação desse que vai ser o bode expiatório desse negócio todo e do juiz auxiliar lá. O juiz auxiliar também não vai ser intimado. Mas o crime para o Moraes foi a traição. É isso aí. Isso. Tá certo. Bom, a gente vai trazer agora. Tanto que chamou Diga, a Silvio. esposa, né? Não, A esposa e o cunhado do Talhaferro. tanto que chamou a esposa e o cunhado. Ou seja, ele tem um alvo certo já.